Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você empreendedor, você empreendedora. Nós estamos agora iniciando o nosso módulo número 3. Daí o foco desse módulo é a gente falar um pouquinho sobre o planejamento e sobre a parte da estruturação do nosso negócio. E nessa aula número 1, nós vamos falar sobre um tema muito poderoso, um tema muito importante dentro dessa jornada que a gente vem construindo de um projeto digital de sucesso, e é sobre o nosso público-alvo, ou seja, de que forma eu consigo mapear e de que forma eu consigo entender a minha persona, tá? Pessoal, por que essa aula ela é muito importante? Porque vamos lá, vamos fluir, vamos fazer uma recapitulação, uma retrospectiva do que a gente viu até agora. Bom, a gente entendeu que era um projeto digital de sucesso. A gente entendeu também a mentalidade e as características, né, e o perfil que a gente precisa aplicar ao longo desse processo, dessa construção, para poder garantir o sucesso e uma continuidade no médio e no longo prazo do nosso projeto. Tá? A gente teve uma ideia de negócio, ou seja, a gente teve uma ideia de produto ou serviço que a gente quer atuar. A gente também definiu o nicho que a gente quer segmentar esse produto e alcançar, e a gente construiu uma proposta de valor muito clara e a gente validou isso no mercado. Então, uma vez que eu já desenvolvi tudo isso, agora chega o momento de eu construir e definir exatamente o meu público-alvo, ou seja, quais vão ser as pessoas, quais vão ser as empresas que vão ser alcançadas, impactadas com o meu produto ou serviço, e vão ter a possibilidade de se tornar o meu cliente, né? E eu vou conseguir trazer solução, resolver uma dor ou, né, suprir um desejo, como a gente vem caminhando e conversando até esse momento do curso, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente não vende produto, a gente vende solução, a gente resolve problema. É sempre dessa forma que a gente se comunica com o cliente, tá? Então toda vez que você entende que você vende alguma coisa, você já está visualizando da maneira errada, isso já está afetando o teu resultado. Agora, quando eu identifico que na realidade o que eu faço é resolver um problema, suprir um desejo, né, aliviar uma dor, e eu sei comunicar isso da forma correta, a minha mensagem ela chega ao destinatário certo, e os meus resultados, eles são uma consequência de tudo isso, tá bom? Então, uma vez que a gente vai fluir sobre isso, eu queria partir primeiro da gente conseguir entender dois conceitos, né? Duas coisas diferentes, mas que fazem parte do mesmo pacote, né? Do mesmo, a gente vai precisar mapear essas duas coisas, que é o meu público-alvo e que é a minha persona. Talvez você que está buscando entender um pouco sobre negócios, na parte empresarial, na parte de projetos aí, você deve estar ouvindo bastante falar sobre público-alvo, sobre persona, talvez em algo que você leu até aqui, e você tem dúvidas ainda do que é exatamente cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Vamos definir e classificar isso. O que é o público-alvo? O público-alvo é o grupo amplo, é o grupo maior que você pretende atingir. Tá? Então vamos pensar aqui um exemplo prático. Eu quero vender, o meu público-alvo, né, as pessoas que eu quero atingir, são mulheres entre 25 anos e 40 anos. Então isso é um público-alvo. É um grupo amplo, né? São mulheres de 25 a 40 anos. Então eu já trouxe, eu já reduzi o número de pessoas, né, de que eu vou atingir, porque eu já classifiquei como mulheres e eu já classifiquei uma faixa etária. Mas ainda é um grupo amplo. Dentro desse grupo amplo, eu preciso criar uma persona. O que é a persona? É uma pessoa semifictícia que eu vou criar justamente para definir exatamente quais são as características dessas mulheres entre 25 e 40 anos que eu pretendo atingir. Então eu vou criar um personagem fictício, mas que demonstre uma realidade, mulheres que existem, né? Então, o que eu vou classificar? Eu vou dar nome, eu vou dar região, uma rotina, desafios, desejos. Eu vou construir realmente todas as características dessa mulher semifictícia, ou seja, dessa persona. Por quê? Porque uma vez que eu tenho isso bem mapeado, eu já sei exatamente quem eu quero atingir, quais as mulheres exatas que eu quero alcançar, que eu quero levar a minha mensagem, que eu quero ver, oferecer a minha proposta de valor, e eu sei que a assertividade, né, e os resultados
vão ser muito melhores. Por quê? Porque eu mapeei exatamente quem eu quero atingir. Né? Eu não fiquei comunicando algo de forma genérica para que essa mensagem chegue para pessoas que não têm nenhuma característica em relação parecida com a minha persona. Então isso é muito importante você entender. E para a gente continuar fluindo dentro dessa construção sobre público-alvo e persona, eu trouxe um exemplo aqui também para a gente desenvolver fictício. Então nós vamos pensar de modo prático, vamos pensar que a gente tem uma mulher chamada Júlia, tá? Então vamos lá, a Júlia ela tem 35 anos, certo? Então, ela é mulher, ela tem 35 anos, ela está dentro desse público de 25 a 40 anos que eu quero atingir. A Júlia, ela é assistente administrativa, ela trabalha em uma empresa de assistente administrativo. A Júlia ela é uma mãe solo, né? Ou seja, ela tem que se dividir entre a vida profissional e a maternidade sozinha. Então ela tem alguns desafios ali. E ela tem uma necessidade. O que a Júlia está buscando? Ela está buscando construir uma renda extra. Alguma coisa que possa gerar para ela um valor adicional, né? Um ganho adicional para ajudar, né? Na vida financeira dela e ela tem só que ela tem uma necessidade, fazer algo extra que permita ela fazer de dentro de casa, ou seja, home office, né? Dentro da sua residência, em horários alternativos, ela consiga construir alguma coisa que gere essa renda extra para ela, tá bom? Só que tem uma questão, a Júlia ela não entende tanto de tecnologia, tá? Ela domina pouca coisa em relação a ferramentas, mas ela já é presente nas redes sociais. Ela já tem o Instagram dela forte, ela já tem uma troca via WhatsApp com algumas pessoas, então ela já tem um costume de estar presente na rede social, e a Júlia já comprou, talvez, alguns cursos ao longo dos anos, ela já adquiriu alguns materiais que ela comprou de pessoas que venderam alguma coisa, ensinando a fazer algo, mas ela também nunca realmente concluiu os cursos que ela comprou, ela nunca se desenvolveu realmente em aprender aquilo que ela adquiriu para poder replicar, e a partir disso ela está buscando então agora essa nova renda. Só que tem uma situação, a Júlia ela tem medo de fracassar e ela tem vergonha de se expor. Então são duas travas aí que tem impedido ela, inclusive, de começar alguma coisa até o momento, e a partir disso ela está nesse momento paralisada. Pessoal, vocês viram que nesse exemplo prático, tudo isso que eu falei, essa pessoa não existe. É uma persona, é um personagem semi-fictício, mas que representa uma realidade de milhares de mulheres. Né? A gente sabe, infelizmente, que existe essa mulher dentro da sociedade. Então eu fui classificando e buscando características de pessoas que se encaixam como persona. Quando eu mapeei tudo isso, né, o público-alvo e a persona, e cheguei na personagem Júlia, eu sei exatamente agora quais as mulheres que eu pretendo atingir, qual é o público exato, a persona exata, mas o principal, pessoal, eu já sei exatamente como ela pensa, como ela age, como que está a mente dela, de frustrada, de decepcionada, a vergonha, o medo, a preocupação de gerar uma nova renda extra. Quando eu sei de tudo isso, eu consigo ajustar e melhorar a minha comunicação na entrega da minha proposta de valor. Ou seja, eu não vendo um produto, eu ofereço uma solução. Né? E aí eu consigo acertar na raiz, né? Realmente na veia. E aí a pessoa entende o que você oferece e a partir disso ela se torna um cliente, um consumidor, adquire seu produto ou serviço. Então isso é mapear, isso é classificar da maneira certa o meu público-alvo e a minha persona, e a partir disso vocês viram a importância dessa etapa dentro do planejamento e dentro da estruturação do seu negócio. E a partir disso, então, pessoal, a gente precisa começar a construir a nossa persona. E você precisa transformar isso em uma tarefa prática para você. Então, pega aquele caderno, aquela caneta, aquele lápis, pega o bloco de notas e vamos lá. Primeiro, o que eu classifico muito importante, dê nome e dê uma idade para a sua persona, para o seu personagem, para essa pessoa semi-fictícia que você está criando, que se encaixa nas características do seu cliente ideal.
Então é a Ana de 28 anos, é o Eduardo de 40 anos, né? É o Gabriel de 30 anos, enfim. Comece a construir nome e idade, tá bom? Desse personagem, mas que representa uma pessoa real da sociedade, tá bom? Segunda questão, identifique a profissão, a rotina e o nível de conhecimento dessa pessoa. Ele já atuou no digital? Ele não atuou no digital? Ele domina tecnologia? Ele não domina tecnologia? Ele é CLT? Ele é autônomo? Ele é dono de casa? É dona de casa? Comece a mapear se fazer essas perguntas e buscar responder isso na construção da sua persona, tá bom? Terceiro, lixe as dores, os medos e as frustrações, né? Qual é o maior problema que essa pessoa tem? Né? Qual que é a maior trava, né? Dentro de diferentes traumas que a gente inclusive conversou lá no módulo 1 sobre alguns traumas que as pessoas têm. Qual que é o trauma, né, que essa pessoa tem? O que está travando, está paralisando ela? Porque é em cima disso que você precisa mostrar que você tem realmente uma maneira de resolver isso para essa pessoa, tá? Tenta ajudar ela, né? Ver se isso faz ela perder o sono, se isso faz ela se sentir mal por alguma situação. Então isso é muito importante também, tá, pessoal? Apresente os desejos e sonhos, né? Se você está trabalhando principalmente com desejo, né, mostre, né, deixe isso claro, né? Quais são os sonhos que essa pessoa tem? Quais são os objetivos? Quais são as metas que ela quer alcançar? Ela quer emagrecer, ela quer adquirir um corpo X. Olha, ela quer melhorar a alimentação dela e a qualidade de vida. Olha, ela tem prazer na compra dessa camiseta de determinada marca. Então, comece a listar isso para você conseguir entender, né, como é que essa persona ela enxerga o que ela está buscando e, consequentemente, que é o que você vai oferecer depois. E, por último, descubra onde ela está. Isso é muito importante, pessoal. Dentro do digital tem diferentes áreas de atuação. Então, às vezes, a sua persona não está em todos os lugares. Né? Às vezes ela está no LinkedIn, às vezes ela está lá no Instagram, às vezes ela está lá no TikTok, às vezes ela está no Google buscando por lojas virtuais mesmo, às vezes ela consome nos marketplaces, às vezes ela consome ainda no físico, mas você precisa da presença digital construída para sua marca estar forte, para sua marca aparecer e, consequentemente, você conseguir trazer esse cliente. Então, enfim, você precisa construir essa persona. Então, saia aqui da aula com esse exercício prático. Crie 2 ou 3 personas ideais, com características diferentes, mas similares, que o seu produto, que o seu serviço consegue entregar e resolver. Eu tenho certeza que dessa forma, isso vai clarear muito a tua mente e vai facilitar muito o processo de você ir em busca depois de novos clientes. No momento de você construir as estratégias práticas para o seu negócio, vai facilitar muito o processo. Por quê? Porque você tem clareza de quem é a persona que você quer atingir e isso vai ajudando muito na assertividade das campanhas, do trabalho orgânico que você vai construir e desse alcance das pessoas certas, de trazer pessoas e as pessoas certas para dentro do seu negócio digital, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula do nosso terceiro módulo. Espero que vocês estejam gostando desse curso. Espero que vocês estejam atentos e entendendo o que a gente vem transmitindo para vocês, porque esse curso a gente preparou ele, como eu já falei várias vezes, com base em experiências reais em muitos projetos que a gente já fluiu, né, que eu já atuei, que eu já me envolvi ao longo do processo aí, dos últimos anos. Então, a gente está trazendo o que funciona, o que não funciona, e principal, sinalizando aonde você deve priorizar, aonde você deve olhar, para onde você deve caminhar primeiro, a sua atenção, né, a sua intensidade na sua ação em cima das coisas, para que você consiga realmente construir um negócio digital de sucesso, tá bom? Pessoal, essa foi então a nossa primeira aula. Um abraço, eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!